Olá, sobedianos! Hoje nós vamos reviver a história da Sobed Ceará. Você sabe quando se iniciou o capítulo cearense da Sobed, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva? Então hoje você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da fundação do capítulo, dos primórdios, de como aconteceu toda essa fundação da nossa sociedade, os primeiros passos de fundação da nossa sociedade. Para que vocês tenham noção, no dia 2 de setembro de 1980, foi fundada a Sobed Ceará, por ocasião do Congresso Brasileiro de Endoscopia na cidade de Recife. E lá estavam presentes alguns dos ilustres endoscopistas aqui do Ceará. E aqui a gente está com o doutor Ruver Herculano, que vai comentar como foi essa ebulição da nascença, do nascimento do nosso capítulo. Então, ilustríssimo doutor Ruver Herculano, você estava lá no dia 2 de setembro de 1980, precisamente na cidade de Recife. Eu queria que você rememorasse para os nossos sobedianos. Hoje nós estamos quase há 45 anos, aliás, esse ano fazem 45 anos da fundação da nossa sociedade. E para reviver a história, você é peça fundamental nisso. Então, a história das primícias da endoscopia, da Sobed, no Ceará, começa nessa data que hoje nós estamos completando 45 anos. Logo. Logo. Então, nós fomos convocados para ir a Recife, porque a Sobed ia ser fundada, Sobed Brasil. Então, nós nos reunimos, nessa época só éramos nós três. Era o Humberto, o Augusto e eu, que eram os três médicos que entraram no Hospital Geral, no HGF, em 1969. Então, eles disseram, mandaram correspondência, que nós fôssemos a Recife para fundar o subcapítulo da endoscopia da Sobed no Ceará. E nós tivemos lá estar reunidos até lá no IGES, que era ali no centro, de trás da Igreja da Sé. Aí eu disse para o Humberto e para o Augusto, nós não vamos aceitar ser subcapítulo de Recife, não. Nós temos condições de ser capítulo da Sobed do Ceará. Doutor, só interromper. Quer dizer que queriam que a Sobed do Ceará fosse um subcapítulo da Sobed de Recife? Exatamente o que você falou. Então, não, porque nós temos que ter, vocês têm que ter, para vocês terem um capítulo, tem que ter 7 endoscopistas aí em Fortaleza. E vocês não têm. Eu digo, nós temos. Nós temos 7. Então, nós temos nós 3 aqui. Temos o Nadrari, que foi o fundador aqui da gastroclínica, né? Que ele começou como endoscopista. Só que logo ele parou porque foi ser administrador do hospital dele. Nós tínhamos o pai do Eilson, o doutor Carlos Augusto da Fonseca, que estuda, que era da endoscopia rígida. Do IJR. Ainda havia rígida, não existia ainda fibra de vidro, não existia fibra de vidro, era rígida, né, que começou, eu acho que lá com a Alemanha na segunda metade do século XIX, que era com anestesia geral, só via o esôfago, fazia biópsia e tal, mas só via o olhômetro assim, olhando, né, na rígida. Então, nós não aceitamos ser subcapítulo de Recife. Nós temos 7. Aí contamos, nós 3. Augusto, você... E Humberto, eram só 3. Só 3. O Nadrari... O Nadrari, o Eilson, que já tinha começado lá com o pai dele, na São Camilo. Certo. O Djaci era um gastrologista, lá da
do Instituto de Clínicas, que foi a primeira clínica assim, de renome aqui em Fortaleza, ali na Imperador, Doutor o Pessoa. doutor Pessoa. E eu digo, e se a gente botar o Juarez, passa de 7, nós temos 8. Augusto, rapaz, você conhece a turma todinha de lá, porque você estudou no Rio de Janeiro, ele não se formou com a nossa turma, ele saiu, ele é da minha turma, mas foi logo para o Rio. Então, ele disse, pô, eu vou. Ele foi sozinho. Eu não fui. Ele foi para onde? O Rio. Para Pernambuco. Sim, para a ocasião do congresso. Dizer que nós não aceitaríamos ser subcapítulo de Pernambuco. Sim, porque nós tínhamos os 7 que eles queriam. Que são esses. Vocês 3, né? Não, só foi o Augusto. Só foi o doutor Augusto? Só foi o doutor Augusto. Isso é importante. Só foi o doutor Augusto. Aí quando ele voltou de lá, disse-me assim, Roberto, eles aceitaram os 7 nomes. Que são esses 7 nomes, eu vou repetir. Que Humberto, por que Humberto? Logo, porque o Humberto era o chefe da endoscopia. Quando ele entrou no Hospital Geral, ele foi nomeado chefe. Naquele tempo tudo era política, né? Mas coincidiu que a política botou como chefe um médico espetacular, como é Humberto. Tanto de gente boa como competente. E só para não esquecer, ninguém no Brasil tem a casuística de retirada de corpo estranho que o Humberto tem. Sozinho. Pode ter uma unidade de vários médicos, mas um só é o Humberto, corpo estranho. Porque quando ele saiu do HGF, ele foi para o SEIB, e aí é criança todo dia tirando bila, tirando moeda, né? Tudo. E lá no Hospital Geral, né? Então nós formamos, e aí quando... Augusto, rapaz, você foi ao Recife, conseguiu, você vai ser o primeiro presidente da SOBED. E ele foi nomeado primeiro presidente da SOBED Ceará. Pois é, nessa reunião, Humberto e ele, eu primeiro falei, eu falei logo direto, foi do Augusto. Augusto, você vai ser o primeiro presidente. Você vai ser o primeiro presidente. Aí pronto, eu digo, Humberto vai ser o segundo. Estavam nós 3 reunidos. Era o vice-presidente do Humberto Amal. Vai ser o segundo. Aí o Humberto disse bem assim, não, eu não aceito, não quero não. Vai, você mesmo. Tá certo, então você é o segundo. O primeiro vai ser o Augusto, e você, então, fica como emérito. Ele disse, não, eu não quero, que é muita tarefada. Ele não quis. Então fica como é que ele chama? Emérito, quando é por mérito? Presidente emérito. De honra ou de honra. De honra, né? presidente de honra. Aí ele ficou. Mas a primeira chapa da SOBED Ceará foi o doutor Augusto como presidente, o vice-presidente, o doutor Humberto. Porque ele não quis ser presidente. Certo. E o senhor como secretário-geral. Exatamente. Foi a primeira chapa. Foi a primeira. 3 componentes. Exatamente. Só tinha 3. Só a diretoria era só 3. Não tinha secretaria, não tinha. Tinha secretaria, mas não tinha tesoureiro. Não tinha tesoureiro. Porque não tinha dinheiro. Segundo secretário. Não tinha dinheiro para guardar. Era tudo isso de uma maneira espontânea. Isso é importante. Como é que a sociedade se mantinha naquela época? Não tinha nada. A gente fazia as reuniões lá na clínica, no IGES. Eu tinha uma salinha lá que, como o grande incentivador da endoscopia no Ceará foi o doutor João Barbosa de Paula Pessoa. Então, uma salinha que quando nós fizemos o IGES, botamos uma salinha, compramos umas cadeiras e botamos numa placazinha. Auditório era daqui para ali. Auditório João Barbosa de Paula Pessoa, porque ele foi o incentivador. Quando chegou aqui o primeiro aparelho de endoscopia. Por que ele estimulava a endoscopia? A endoscopia era ainda um método diagnóstico pouco conhecido e difundido naquela época. Para dizer isso aí, eu tenho que retornar e falar um pouco de mim mesmo. Quando eu terminei a faculdade, em 67, eu fiquei com o doutor Pessoa na faculdade de medicina. Eu não fui para São Paulo, fiquei lá. E passei como estagiário na faculdade de medicina. Naquele tempo, o nome da gastroenterologia era o doutor Betarello. E o José
pontes do IGESP, do Instituto de Gatologia de São Paulo. Então, Agostinho Bettarelli, italiano, descendente italiano. Então, eles vieram aqui, por Fortaleza, né, e naquele tempo se apresentavam, eles falavam na sessão, vocês que estudaram lá na Faculdade de Medicina, na famosa Sala A, dia de sábado, aí quando vinha uma pessoa de fora, não tinha outro canto, era na Faculdade de Medicina, na Sala A. Foi lá, que só para não esquecer essas coisas importantes, eu ia até trazer aqui, que o doutor Fernando Paulino, que era o maior cirurgião de aparelho digestivo do Brasil, tem até raiz cearense, ele botou uma seriografia. Se tiver aqui dentro dessa, passou uma horizontal assim, desde o esôfago até o duodeno, o que tiver aqui dentro é câncer, o que tiver aqui é úlcera. Então, eu estou dizendo, em outras palavras, que não existia endoscopia. Eu estou dizendo que os diagnósticos eram feitos por seriografia gastroadenal. A coincidência. Em 1970, chegou o primeiro aparelho de endoscopia no Hospital das Clínicas. E eu cheguei lá em janeiro de 71. Eu conheci o primeiro endoscopista do Brasil, que recebeu o primeiro aparelho, um FGV. Aqui na Nakadai. Não. Quem? É esse aqui. Foi meu professor. Este homem aqui. José Meireles Filho. Já começou a aprender com ele, teus primeiros ensinamentos a fazer o exame? Doutor Meireles. Doutor Meireles. No início, ele não... Ele aceitou de boa. Não, muito boa. Tanto que eu fiz uma amizade de ir para casa dele. Então foi assim. É tudo que eu fiz uma brincadeira com o doutor Pessoa. Nós não sabemos gastrologia. Olha, eu era de lá da Faculdade de Medicina. O tratamento é a dieta láctea. O diagnóstico Seriografia. era seriografia. Sou Pessoa, chegou aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, estou aqui com o doutor Meireles, um aparelhozinho que tem uma luzinha, ilumina, vê a doença que você tem e faz a biópsia. De 1970, quando chegou o primeiro aparelho lá na USP, para chegar aqui foi eu que trouxe o aparelho. Em 1970? 72, em dezembro de 72. Quer dizer, a Sobed foi fundada 9 anos depois, em 80. Exatamente. 18 anos depois de 80. É. Agora, voltando para a fundação do capítulo, que é o nosso foco. Né? No início dessa fundação, o que tinham de sessões científicas? Você já falou que eram no auditório... Da sala A da Faculdade de Medicina. Não. As sessões científicas da Sobed eram no IGES, não é isso? No IGES. É no IGES. Que é no auditório do... João Barbosa de Paulo Pessoa. Era só um pouco... Eram só 7 endoscopistas. Eram só 7. Era o quê? Mensais? Uma vez por mês. É mantido até hoje. 45 anos, hoje a tradição se mantém e as sessões hoje são mensais também. E aí, na gestão do Dr. Juarez Sampaio, o Dr. Gildo estava lembrando aqui, houve um seminário brasileiro aqui. Pronto. Esse seminário, nós apresentamos as primeiras 8.000 endoscopias feitas no Ceará. Está aqui o trabalho. Foi publicado na Ceará Médico. Eu tenho um trabalho aqui. E também as primeiras 40 colonoscopias no Ceará. Aí, nesse seminário, rapaz, tudo era slide, né? Nós mostramos o seguinte, que fiz a comparação da endoscopia com a seriografia. 33% dizia que tinha lesão, úlcera, na seriografia, que não tinha na endoscopia. Ou o contrário, que a endoscopia dizia que tinha e a seriografia dizia que não tinha. Então foram
33% de pacientes que devem ter ido para cirurgia sem indicação cirúrgica. Perfeito. Por quê? Porque Porque a endoscopia era o padrão ouro e não tinha. Não tinha. Por isso que o doutor Paulino, Zé Paulino, botou lá o negatoscópio, dizendo que o que tiver dentro da sonografia é câncer, o que tiver fora é úlcera. Foram 8.000 endoscopias, né? Que eu juntei do pessoal todinho e apresentei no seminário. No seminário. No seminário, foi. E aí, nesse seminário, nós tivemos o primeiro curso ao vivo da endoscopia do Ceará, não é verdade? Exatamente. Feitos aonde? No HGF. No HGF. No setor de endoscopia. No setor de endoscopia, cujo chefe era o doutor Humberto Ramalho. Transmitidos para o hotel na Beira-Mar. Alton Palace. Então, foi o primeiro curso ao vivo de endoscopia do estado do Ceará. O senhor lembra bem quais foram os casos que foram feitos? Eu não me lembro, mas me lembro só de um caso que eu vou mostrar. É um slidezinho. Porque naquele tempo era slide, não era? Sim. Era slide. Não digo do caso ao vivo. Não existia ainda os procedimentos ao vivo. A videoendoscopia. Não existia. É tudo fibro, né? É tudo fibra. Não, já tinha, recentemente tinha. Mas eu estou falando dos 8.000. Está aqui o primeiro câncer observado por colonoscopia no Ceará. Está aqui. Está aqui ele nesse slide. O primeiro caso. Primeiro CA de cólon. CA de cólon do estado do Ceará, diagnosticado pela colonoscopia, no HGF. Quando chegou o aparelho. Porque tudo. Aqui nós temos, materiais e métodos foram submetidos à fibrocolonoscopia 40 pacientes do Hospital Geral de Fortaleza, em Nampes, todos com queixas relacionadas ao intestino grosso. 24 pacientes eram do sexo feminino e desses 6 do sexo masculino, sendo que as idades variavam de 16 a 82 anos. E aqui a foto, o slide apresentado. O primeiro CA visto por endoscopia no Ceará. No seminário, no primeiro seminário aqui de endoscopia nacional, o primeiro caso de câncer. Porque demorou mais ou menos um ano e meio, 2 anos da endoscopia peroral para a colonoscopia. Foi quando chegou, mais ou menos, 2 anos depois, mas foi um boom no Brasil todinho. Não foi só. Mas aqui chegou quem por colonoscopia? O Sérgio Regadas? Não, chegou primeiro no hospital e particular, o primeiro aparelho foi do Sérgio Regadas. E o Sérgio Regadas foi o que fez a primeira polipectomia de colo, foi ele. Aqui no Ceará? Aqui no Ceará. Eu tinha feito a de estômago. Lá com o doutor Meirelles, porque ele dizia, Ruber, vai ter uma polipectomia. Aí o paciente não ia, não sei o que, não ia. Aí quando eu já vinha embora, eu disse, oi, doutor Meirelles, desenha aqui como é que a gente faz polipectomia. Aí ele fez no papel, eu trouxe e fiz a primeira aqui, mas com muito medo, não sabia que sangrava. E com muito medo. Era a alça de polipectomia e o bicho elétrico. Nós já tinha no Hospital Geral, quando já tinha com a colonoscopia, já tinha. Porque chegar logo. Não, a primeira polipectomia já tinha só a alça térmica, né? Era alça térmica. Esse seminário aí que o doutor. O Juarez foi o presidente. Era o presidente do capítulo e foi o presidente do seminário, né? Foi. Os cursos ao vivo que aconteceram no Hospital Geral e foram transmitidos. Os senhores lembram de alguns procedimentos? Não, eu não me lembro assim. Eu sei que teve os cursos e tal. Mas eu digo uma coisa mais importante que o Juarez. O Juarez foi quem comprou a sede própria da Sobed. Foi na gestão do Juarez. Nessa época. O que foi essa primeira sede, lembra? Ali naquele prédio. Mesmo o prédio lá da antiga Copend, da São tem a salinha. Foi lá, o Juarez foi o primeiro. E a primeira. E aí as sessões passaram a ser lá. Mas raramente.
Era uma frequência boa, era mais ou menos uma por mês. Mas As sessões ficaram tinha pouco endoscopista, né? Hoje, vocês sabem, doutor, quantos nós somos hoje? Hoje nós somos Mais de 200? 180. Olha aí, quase 200. Éramos 7. Evoluiu muito. Evoluiu muito. Evoluiu muito. E a partir daí, Juarez Leitão, depois tem mais gestões que Aí, sim. Aí, o Humberto Ramalho, como chefe da endoscopia, criou a primeira residência de endoscopia do Brasil. Aonde? No HGF. Hospital Geral de Fortaleza. Isso em que ano? 1988. Foi a criação no HGF da primeira residência médica em endoscopia digestiva do Brasil. Então, em 1988, foi criada a primeira residência, 8 anos depois da criação do SOBED. Você vê como a instituição, a sociedade é importante. Do Brasil. Sim, porque uniu os endoscopistas e a partir de 8 anos depois foi criada a primeira residência de endoscopia. Nem na USP tinha. De endoscopia do Brasil, que foi no Hospital Geral de Fortaleza, o doutor Humberto Ramalho, então chefe do serviço, criou a primeira residência. Criada a primeira residência, o primeiro residente foi o doutor? Foi o doutor Antônio Pinheiro Júnior. Antônio Pinheiro Júnior. Agora... Isso residência registrada pelo Ministério da Educação. Agora, tem uma coisa que eu também tenho que dizer. Quando o HGF se tornou o primeiro centro, maior centro de endoscopia, porque chegava aparelho, os endoscopistas não podiam comprar, era muito caro. Muito caro. Muito caro. E veio importado. E quando veio a vídeo, que era caro mesmo, e ainda hoje caro. Nessa criação da primeira residência, existiam os fibroscópios, existiam os fibroscópios, o preceptor fazia o fibroscópio, e como era que o residente via a imagem? Acompanhava a imagem. No olhômetro. Existia um aparelhozinho que acoplava. Aí ele ficava aqui no aparelhozinho, vendo. É como se fosse um pigtail, assim. Chamava de carona. Carona. Mas só que... Cabeça, Titin, mas teve, Titin Head. Exato. Cabeça de ensino. Como no HGF não se aceitava estagiário, e nós já tínhamos o GES para fazer endoscopia para o SUS, nós fazíamos 700 exames por mês de endoscopia. Então, o HGF tinha residência, mas não tinha. Tinha residência. Mas era só uma vaga. Só uma vaga. E aí, os estagiários que não podiam entrar no HGF, porque era uma residência padronizada pelo MEC, não cabia estagiários, rodavam no IGES. No IGES, rodavam e eles tanto aprendiam como ganhavam o dinheiro. E o próprio residente também, para se aperfeiçoar, ia para o IGES. Ia. Todo mundo. Essa relação todinha começou a endoscopia no IGES. Por causa disso. Mas depois, logo eles compraram os aparelhos, fundaram a clínica. E o HGF ganhou um quarto preceptor que trouxe do Canadá, que a gente fazia só esclerose, trouxe a ligadura de varizes, que está aqui, o Gildo. Quem? O Gildo. Doutor Gildo. Barreira Furtado. Foi ele o quarto preceptor. Em 1980 foi criado a SOBED Ceará com 3 endoscopistas, Dr. Hoover, Dr. Augusto e Dr. Humberto Ramalho. Só para não esquecer isso aqui. Está aqui o diploma dos fundadores. Olha aí. Tá aqui, nós temos aqui o diploma membro fundador pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva Nacional dos membros fundadores. Um deles do capítulo Ceará da SOBED. Esse aqui se refere ao Dr. Hoover Culano, Dr. José Hoover Limer Culano, certo? Então, cada um deles, os 3, tem membros fundadores da SOBED Ceará. Então, em 1980 foi criado com esses três desbravadores da endoscopia do Ceará, a nossa SOBED, que esse ano, agora em setembro, no início de setembro, completa 45 anos. E aí, para vocês terem uma ideia da linha do tempo, Dr. Gildo Barreira, esses 3 compõem o serviço de endoscopia do HGF. Em 86, o Dr. Gildo Barreira veio da Bélgica
com poucos esses três, o serviço de endoscopia do HGF. Em 1988 se iniciou a primeira residência de endoscopia Do do Brasil. Brasil, né? Sob a tutela desses três mestres, Dr. Gildo, Dr. Hoover, Dr. Humberto Ramalho e Dr. Augusto. No Hospital Geral de Fortaleza iniciou-se a primeira residência de endoscopia, pasmem, no Brasil, o Ceará sendo pioneiro nisso. Com um programa de 2 anos. Com um programa já de 2 anos que hoje se mantém, inclusive, com o residente aprendendo a parte alta, a endoscopia digestiva alta, a colonoscopia e a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica CPRE. E aqui nós temos o doutor, um dos fundadores dessa residência, um dos fundadores, ex-presidente da nossa sociedade, aliás, um dos primeiros presidentes da nossa sociedade, o Gildo Barreira Furtado, vai nos Gente brindar muito boa. um pouco com essa história da SOBED, a história da primeira residência de endoscopia do Brasil. Então, Gildo, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite do Alessandrino para compor essa pequena mesa de recordações, né, sobre o capítulo da SOBED do Ceará. Começou muito devagar, com muito pouca gente, mas rapidamente cresceu, e foi a partir desse capítulo, com o auxílio do serviço de endoscopia do Hospital Geral, que já existia de bem antes, que a endoscopia cearense cresceu e é o que é hoje, né? É o que eu ia lhe perguntar, tu, Gildo. Qual foi a importância da SOBED, da sociedade? Você já estava organizado exatamente para dar o pontapé da primeira residência de endoscopia do país. Antes da residência, existiam estágios. E a gente se preocupava com os estágios porque, primeiro, a gente não tinha condições de ter 3, 4 estagiários. A gente era um que vinha, passava 6 meses e saía, e vinha outro, certo? E a gente se preocupava porque a gente achava 6 meses muito pouco tempo para a gente dar uma formação boa a esses estagiários. Mas alguns passaram também, complementando algum conhecimento em endoscopia que já tinham obtido em visitas a outros estados, né? E trabalhando também em outros lugares, né? Até que em 87, o doutor Antônio Pinheiro Júnior ingressou como um estagiário. E ele era uma pessoa muito política, né, e articulador. Então já existia a Comissão Nacional de Residência Médica, que já funcionava em Brasília, para outras residências de cirurgia, de gastroenterologia, de outras coisas, de clínica. E ele chegou para mim e para o Zé Humberto Ramalho com a proposta de fazer uma residência. Aí eu e o Humberto disse, rapaz, a gente não gosta muito de burocracia. Então, se você quiser arcar com esse peso de ir atrás, de ver, exigia uma série de documentação, descrevendo como era o serviço de endoscopia do HGF, exigia uma série de coisas. E ele foi atrás disso, ele foi o grande, temos que dar mérito a ele, porque foi ele que foi atrás e foi na Escola de Saúde Pública aqui do Ceará e entrou em contato com a SOBED Nacional e o Conselho Nacional de Residência Médica em Brasília, um órgão filiado à AMB na época, e acho que hoje ainda é. Então ele contribuiu também para a especialidade de ser reconhecida. Então, quando você tem uma residência que é reconhecida, a especialidade passa a ser também reconhecida. Né? Então ele conseguiu, então em janeiro de 88, começou com ele atuou muito em causa própria, né? Porque ele era estagiário e passou a ser residente.
E uma conotação maior e ele poderia usufruir dos 2 anos. E a gente já botou estatutariamente no programa da residência médica, do HGF, que seriam 2 anos. E que haveria concurso para a cada ano entrar Um residente. E o R1 passava a ser R2 e entrava um outro. Então, ele começou, quando foi no ano seguinte, 89, entrou o Dr. Vandenberg, Francisco Vandenberg Moreira Lima, foi o segundo residente. E o Vandenberg era cirurgião. Cirurgião, O Pinheiro era o quê? Clínico? O Pinheiro era clínico. E aí, no ano seguinte, em 90, entrou o Magela. Gerardo Magela. Em 91, entrou o Fernando de Castro Alves, né? E aí foi, né? Depois do Fernando, eu acho que veio o Luciano, ou foi então o Paulo Prado, não me lembro. Frota. Acho que foi o Luciano Frota. Depois do Gerardo Magela foi o Paulo Prado. Foi o Paulo Prado. Depois Luciano Frota. Depois Luciano Frota. Adriano César. Pronto, e aí seguiu. Francisco Ivan, Éder James, Ricardo Rangel e Patrícia Gadeira. Patrícia Gadeira, depois Marcos Ratacaso. Né? Aí, porque foi escritor antes. Pois é. Então, houve isso, essa formação da residência, e durante muito tempo ela ficou só com uma admissão a cada ano, para 2 anos de curso, né? Então a gente sempre tinha 2 pessoas lá, um R1 e um R2. E o que se ensinava, doutor Gil? Endoscopia digestiva alta, diagnóstica, com os procedimentos terapêuticos que já se fazia na época. Que era polipectomia, esclerose de varize, ligadura, hemostasia de úlceras, já se fazia tudo isso, né, de hemorragia digestiva. O corpo estranho era pouco, porque o serviço de corpo estranho... muita dilatação, o Humberto já tinha uma experiência grande em dilatação. Com os velhos de Savary. Com os velhos de Savary. E eu tinha trazido em 96 já a dilatação pneumática, e a gente começou a fazer no grupo de... Inclusive a gente apresentou no seminário, se eu não me engano foi em 87, a gente apresentou no seminário de Porto Alegre, a gente apresentou um trabalho com 96 dilatações pneumáticas feitas no Hospital Geral. Legal. Né? Então, e aí continuou. Quando foi em 90, eu saí, pedi um ano de licença e fui fazer um fellowship em endoscopia terapêutica em Toronto, no Canadá. Mas mais CPRE, não foi? Não, mas lá eu fiz tudo lá. Agora esses primeiros residentes não tinham ensino em CPRE? Tinham. Quem ensinava? Porque desde 86 que eu entrei, o Augusto já vinha fazendo CPRE com a ajuda do Juarez, que não era do Hospital Geral, mas que na quarta-feira ele ia para o Hospital Geral para participar da CPRE, e eles já vinham os 2 trabalhando na CPRE. E eu me juntei a eles, e a gente continuou fazendo. E quando começou a residência, o residente participava da CPRE também. Perfeito. Participava das colonoscopias, participava da CPRE, né? E isso foi crescendo. Anos depois, a gente passou a admitir 2 residentes a cada ano. E aí aumentou o número, e pouco tempo depois, a residência de gastroenterologia queria dar 1 ano de treinamento em endoscopia diagnóstica aos residentes da gastro. Então foi criado um 3º ano de residência da gastroenterologia que atuava na endoscopia. O R3. A gente chamou o R3 de gastro, que passava 1 ano fazendo endoscopia diagnóstica, só alta, não fazia colono e não fazia CPRE. Só endoscopia alta e os procedimentos que se fazia, ligadura, esclerose, etc. Naquela época, eu imagino que o aprendizado, até porque só tinha um fibroscópio e tinha aquele teacher head. Eu chamava de carona. Era o fibroscópio. Carona, eu imagino que, tudo bem, a endoscopia conseguia se aprender melhor,
Mas deveria haver mais dificuldades técnicas para ensinar CPRE, que era também no fibro do adenoscópio. Não, isso. a CPRE também usava o teaching head, né, que é o carona. Também usava, você acoplava e o preceptor ficava fazendo as papilotomias, as coisas, e Sim, o mas só- cara assistindo do lado. Então o residente só via, né? Só, Mas pro residente tentar encanular e tudo. a gente trocava, às vezes eu passava, quando o residente já estava um pouco mais treinado, Avançado. a gente deixava ele pegar no aparelho e o preceptor ia para o carona. O carona. E ficava Pra ver se dava orientando, tudo bem. ficava orientando ali, né? Então, assim, foi assim que a gente formou ótimos colangioscopistas, como o Vandenberg, que fez muito tempo, o Magela, o Paulo Prado se tornou um dos melhores colangioscopistas, se a gente pode chamar assim, porque era muito habilidoso e depois teve a chance de participar do serviço de endoscopia da César Caos e desenvolveu muito. Ainda hoje ela é um grande. Depois veio o Ricardo Pessoa, né? E a endoscopia foi crescendo. Hoje a serviço de endoscopia do Hospital Geral entram 2 a cada ano e entram 2 R3 de gastro. Então, a cada ano entram 4 residentes, né? Desses 4, 2 ficam 2 anos e 2 ficam 1 ano, né? De modo que a gente tem sempre 6 residentes trabalhando no hospital. Então, Gildo, naquela época, então, em todas as partes do Brasil que existiam só estágios em endoscopia. Não existiam residências. E graças ao doutor Pinheiro e vocês também, que comunaram com a ideia, aqui nós tivemos a E durante muitos anos, a residência de endoscopia credenciada pelo Conselho Nacional de Residência Médica foi a nossa. Eu me lembro, inclusive, quando eu fiz a prova de residência de endoscopia, só tinham 2 locais que tinham residência. Era aqui, em Fortaleza, e São José do Rio Preto, que também foi um dos primeiros locais onde teve residência médica em endoscopia. Os outros tudo era estágio. USP era estágio, São Paulo, capital, praticamente todos, Ribeirão Preto, que é um grande centro, o Dr. Modena também era estágio em endoscopia. E depois lá o Rio de Janeiro também, com o Dr. Luna, né? Lá na Federal era estágio. E depois lá para os anos, já para 95, já perto de 2000, a SOBED Nacional criou os centros de treinamento da SOBED. E o Ceará foi o primeiro centro de treinamento da SOBED, de novo, sendo nosso pioneirismo do Ceará, porque já tinha residência, né? E depois eu participei da Comissão Nacional de Residência Médica, que a gente ia nos vários centros que pleiteavam a condição de ser centro de treinamento. Aí eu ainda fui a 2 centros em São Paulo, Santa Casa de São Paulo, e Campinas, Porto Alegre, Curitiba, certo? E acho que Barretos. Barretos. Então, foram se credenciando centros nacionais de treinamento da SOBED. Sim. Para ser centro de treinamento, tinha que ter preceptores, estrutura física, preceptores com titulação adequada, certo? Então, assim foi que a coisa foi crescendo. Principalmente aparelhagem. E aparelhagem, né? Então, assim... O videoendoscópio, o primeiro videoendoscópio do Brasil foi em 86. Em 86. 86. Do Brasil, aqui no Ceará. Do Brasil. Não, foi logo em seguida. Em 1986, teve um congresso mundial de gastroenterologia no Rio de Janeiro. E lá eu conheci o Dr. Betarello. Foi o presidente desse congresso. Nesse congresso, a Olympus e outras firmas apresentaram os videoendoscópios. Aqui, ó. Então, no Ceará, o videoendoscópio chegou 3 anos depois, em 1989. Pois é. Aí, em 86, foi lançado lá nesse congresso, nos estandes, os videoendoscópios, muito caros e tudo.
Mas em 89 o Helder Moreno comprou o primeiro videoendoscópio do Ceará e começou a fazer, né? Então foi particular. Foi particular. E público? E público eu não me lembro, mas eu acho que em 2000, 89, por aí, em 2000. Só em 2000? Foi depois de 2000 Não, que mas foram é- comprados os videoendoscópios para o Hospital Geral. Aqui eu coloquei aqui na história. 3 anos depois, em 1990, sendo adquirido praticamente ao mesmo tempo por nossos endoscopistas, que nessa época não eram mais de 15. É. Então, a partir de 2000 começou a videoendoscopia na foi- residência médica. Foi ligeiro para todo mundo. Foi por aí. Eu não tenho precisão dessa data, mas foi por aí. Foi entre 2000 e 2001. Começou a chegar os 2000. videoendoscópios do Hospital Geral. Exatamente. Foi tudo nessa época. E, Togildo, assim, o senhor teve a oportunidade de ser também na Sobed um presidente, né, da Sobed. Eu fui, eu acho que Conta um pouco aí dessa história. eu acho que foi depois do Juarez. Eu tenho aqui. Eu fui, passei lá 2 anos. Doutor Augusto, doutor Hoover, doutor Juarez, doutor Luiz Helder e doutor Gildo. Assim, a gente não. Nessa época, a Sobed Nacional, ela patrocinava em anos alternados congresso e seminário, né? E o primeiro seminário que veio para o Ceará, isso era sorteio, havia o Estado se candidatava e apresentava as condições do Estado, se tinha suporte turístico, de hotelaria e tudo, para poder sediar os congressos e os seminários. E em 91, o Ceará se candidatou, antes, né, em 90, e houve aqui esse seminário em julho, foi em setembro de 91, né? E foi muito interessante esse seminário, porque teve uma participação muito grande de todo o Brasil, né? Se eu não me engano, teve mais de 2.000 participantes, e foi lá no Hotel Otton, lá na Beira-Mar, e fazendo parte das atividades desse seminário, houve o primeiro curso ao vivo de endoscopia do Ceará, né? Os cursos ao vivo já estavam ocorrendo fora do Brasil, já estava ocorrendo, eu acho que até em São Paulo já tinha ocorrido. Na Europa era comum, né? Na Europa já era comum, no Canadá já era comum, e houve esse e aquele no Ceará. E foi muito, muito interessante. Eu participei, foi quando a gente realizou a primeira ligadura elástica daqui do Ceará e do Brasil, no curso ao vivo, né? Conta aí, como é que você... E o aparelho já tinha um kit de ligadura? Foi isso? Um ano antes eu tinha feito um treinamento no Canadá, em Toronto, e eu tive a oportunidade de conhecer lá o criador da ligadura elástica, que foi um médico de Dallas, se eu não me engano, John Goff. Esse cara foi fazer uma apresentação lá onde eu estava fazendo o fellowship, lá na Universidade de Toronto, Hospital Wellesley, em Toronto. E lá ele fez, e a gente passou a fazer. O segundo semestre que eu passei lá, a gente fez ligadura elástica demais. O kit era um kit descartável, não era como esses kits hoje que disparam 7, 6 ligas ao mesmo tempo. Era liga por liga, né? Uma por vez. Cada vez você tinha que tirar o aparelho, montar o capzinho com a liga. Você trouxe. Foi. Aí eu trouxe um kit desses, né? Ensinou eu a aprender. E aí a gente começou a fazer aqui. E pronto, e depois continuou, né? E aí no curso foi a primeira ligadura elástica do Brasil, então. Foi. E quais os outros casos aí que tiveram no curso? Quem mais cearense participou? Não, aí muita gente, o Hoover participou com polipectomia, veio alguns colegas de São Paulo, doutor Arnaldo Gank, doutor Kleber Vargas, doutor Luiz Leite Luna, fizeram CPRE,
Isso era no Hospital Geral, o setor de endoscopia transmitido. transmitida pro hotel. É. Transmitido pro hotel. É interessante. Eu me lembro que quando eu fiz a primeira ligadura elástica, durante a manhã e na hora do almoço eu fui lá pro hotel. Quando eu cheguei lá, era todo mundo em cima de mim, querendo saber o que era aquilo e como é que funcionava e tudo, né? E uma das pessoas que eu até cedi um dos kits que eu tinha trazido foi o professor Paulo Sakai. E ele chegou em São Paulo e começou a fazer. Ele, bem mais organizado do que a gente, com uma estrutura muito melhor. No instante, ele fez a primeira publicação de ligadura elástica do Brasil, né? Com o kitzinho que a gente tinha. Né? A gente reutilizava o kit, né? Porque Mas o Paulo Sakai estava lá no Pulso ao Vivo? estava no curso ao vivo. Veio todo mundo. Ele também participou do curso ao vivo, ele fez alguns procedimentos também, né? Todo mundo. Veio todo mundo veio. Foi um curso maravilhoso. Foi Quantos casos nessa época, você lembra? Foram... durante, não sei, no curso ao vivo, foram, assim, de endoscopia alta, foram poucas coisas, né? Foi mais a ligadura, alguma dilatação pneumática foram feitas também, e mais CPRE. Legal. Não, foi mais CPRE? Foi mais CPRE. Porque era coqueluche do momento. Era, mais CPRE. E aí, com esse dinheiro do seminário, Foi o o Juarez. primeira sede, aliás, primeira e única sede da SOS. Foi isso aí. Você é um grande moderador, viu? Que bom. Foi isso. Aí essa é a história da Sobed. A gente foi pioneiro em muitas coisas, né? Ligadura elástica foi uma delas. Quando eu voltei do fellowship, a gente passou a fazer as próteses endoscópicas Sim. biliares, né? Que também não se fazia, né? E algumas outras coisas. E assim, falando das residências aqui, a gente está entre amigos, os residentes assim que se destacaram, que abrilhantaram a residência, você lembra? Vários residentes, vários ex-residentes do Hospital Geral já foram presidentes da Sobed, né? Inclusive, você não, que você fez residência fora, né? Mas o doutor Ricardo... Mas o Ricardo já foi presidente, o Paulo Prado já foi presidente, o Vandenberg, né? Magero. O Magero, acho que ele nunca foi presidente. Não foi presidente, não. Todos eles ótimos. O Oliveira. O Oliveira, o Marcos Ratacaso, a Patrícia Ratacaso, esposa dele. Nem o Marcos nem a Patrícia foram presidentes da Sobed, foram da Copend. Da Copend, exato. Tem razão. Né? E depois aí não tem nada a ver com a Sobed, mas tem a ver sim a criação da Copend. Mais uma vez o Ceará foi pioneiro, porque foi a primeira cooperativa de endoscopistas do Brasil. Pois é, e a Sobed deve até ter contribuído nesse movimento. Com certeza. Porque já existia a Sobed, já existia a reunião de endoscopistas, e aí... Para a formação da cooperativa, a gente pegou como modelo a cooperativa dos anestesiologistas, né? E a gente queria fazer. E tivemos reuniões com os presidentes da época da Copanest, eles passaram todo o passo a passo para a gente. E eu até fui cotado para ser o primeiro presidente da Copend, mas eu declinei, porque eu nunca fui muito afeito à administração. E aí financeira, né? O Fernando Castro Alves abraçou e foi o primeiro presidente da Copend de Ceará. Foi a primeira do Brasil. Foi a primeira do Brasil. E eles vieram aqui saber como era que funcionava. E eu me lembro que um dos critérios era que tivesse 20 endoscopistas. E a gente para fazer a cooperativa. E a gente não tinha 20. A gente juntou 18. E aí a gente foi atrás do Nadrari, que já não fazia mais endoscopia, mas que ainda era sócio da Sobed, e do Dr. Carlos Augusto Studart. Né? A mesma história da Sobed. E aí eles somaram 7.
com eles, aí a gente somou 20, Olha. e aí Completou pra cooperativa. foi possível fazer a cooperativa. Ou seja, a história se repetiu na criação da Sobed para juntar os 7, para fugir do subcapítulo de Recife, se repetiu na fundação da Copend para juntar os 20 endoscopistas, né, para fundar a primeira cooperativa de endoscopia do país. Exatamente. A fundação da Copend foi, assim como a sede própria da Sobed, com a criação da Sobed no Ceará, foi um acontecimento extraordinário para os médicos endoscopistas. Nós deixamos de pedir favor a político. Rapaz, arranja um credenciamento para mim em tal empresa, fulano, Tal deputado, arranja um credenciamento em tal convênio, eu queria estar em tal convênio, eu queria atender o Petrobras, eu queria atender a mim, eu queria atender... A Copend chegou, acabou com isso. Você se filiou à Copend, você já tem um paciente no outro dia que ele escolher para ser consultado por você. Verdade, isso é verdade. Isso aí foi o marco, rapaz. Nós deixamos de pedir favor a deputado, a governador e tudo. Sim, mas cita que um caso que só tinham 18 endoscopistas para fundar a Copend, e aí fizeram o esforço, tinha que ser 20 para fundar a cooperativa. E aí, você lembra dessa história aí? Não, não lembro não. Hoje, eu sempre falo isso quando eu falo em endoscopia. Nossa, aqui eu falo nessa vitória grande, rapaz, da fundação da Copend. Porque eles não tinham, depois vieram saber como é que funcionava isso. E na Copend, quem teve à frente da fundação? É o Gildo e o Fernando. O Fernando foi o primeiro presidente da Copend. Deixamos de pedir favor a deputado, a votado, a pedir político por travessa para pedir para entrar no credenciamento na GEAP, nos credenciamentos que tinha na época, né? Mil GEAP, tudo, Sul-América, Cassi. Não, agora não. A Copend, a gente atende, quem é credenciado é a Copend. E nós atendemos o paciente, ganhamos a nossa parte, e a Copend tem a parte dela. Isso foi fundamental. E a Sobed contribuindo para tudo isso. Tudo isso foi a Sobed. Tanto a primeira residência quanto a primeira. Tudo foi a Sobed. Ou seja, a partir do momento que se uniu ali os endoscopistas na Sobed, você, doutor Augusto e doutor Humberto, começaram esse movimento, você vê... Logo o Gildo chegou também. Depois você vê que a endoscopia cresceu. Primeira residência, primeira cooperativa. Então partiu tudo da Sobed. Tudo da Sobed. Então, a minha parte eu queria encerrar da seguinte maneira. Uma vez numa reunião, eu perguntei bem assim, quem é que está arrependido, com essas mesmas palavras, de ser médico, de não ser engenheiro, de não ser, de não ser, aí advogado, né? Aí ninguém, eu disse, pois então, eu queria dar parabéns a vocês, porque eu tenho aqui uma classificação das profissões que contam com mais e menos confiança. Quem está em primeiro lugar são os médicos, com 26%. Os professores, 24%. Os bombeiros, que são muito queridos, 15%. Os padres, 5%, policiais, 5%, e aí vai. Juiz, 4%, jornalista, advogado, 3%. Todas as profissões são dignas. Mas os políticos estão aonde aí? Os políticos são os últimos, 0,3%. Essa classificação. Então, e o médico endoscopista? Ninguém também estava arrependido. Quando ninguém estava arrependido. Mas depois da criação da Copend, né? Depois de tudo isso. Evolução até financeira para o rendimento dos endoscopistas. Bom, amigos, a gente teve horas aqui de prazer, de conversa com o Dr. Gildo, o Dr. Ruver Herculano, falamos da fundação da nossa sociedade, que faz esse ano 45 anos, parabéns Sobed, né? E aí a Sobed foi o esteio para a formação da primeira residência de endoscopia do Brasil aqui no HGF e também para a formação da primeira cooperativa médica de endoscopia digestiva também aqui no Ceará. Então a Sobed Ceará foi
acabou, esse grupo de médicos que fundou a Sobed Ceará acabou fundando, acabou sendo o esteio de fundação de outras importantes sociedades, né, de cooperativas, de residências médicas, da parte científica. Então, o fruto que a Sobed hoje colhe dos seus 45 anos é que ela tem outros filhos, né, ela tem outras criações que engrandeceram a endoscopia do estado do Ceará. Parabéns mais uma vez aos 45 anos da Sobed. Agradecer, né, em meu nome, ao Dr. Alessandrino, essa brilhante ideia que, com esses 45 anos, ainda a história da Sobed, da endoscopia do Ceará, estava oculta. E com a inteligência dele, teve a vontade de tornar isso conhecido a todos os endoscopistas do Ceará. E parabenizar particularmente a Sobed por esse aniversário de 45 anos. Muito obrigado a todos. Realmente é digno de parabéns e de louvor essa iniciativa do Alessandrino de festejar os 45 anos da Sobed. E isso, a força societária das instituições médicas é uma coisa extremamente relevante e importante para o desenvolvimento científico e profissional de todas as especialidades médicas e da medicina no modo geral, né? Então, a sociedade, o capítulo cearense, a sociedade da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, nasceu com a iniciativa de poucos médicos e hoje abraça um número enorme de profissionais, todos eles contribuindo para o progresso da medicina, para o progresso da endoscopia, para o engrandecimento científico dessa especialidade, que, como o Rubens salientou agora há pouco, tem uma importância capital na saúde pública do modo geral, né? Haja vista, o mês de abril foi feito aliás, foi no mês de março, o Março Azul, para alertar sobre o câncer de intestino, um câncer que vem crescendo até mais do que o câncer de estômago, e foi a Sociedade Brasileira, a Sociedade Cearense, a Sociedade Brasileira de Endoscopia, que capitanearam essa campanha, que alertou de um modo singular mesmo a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de intestino, salvando inúmeras vidas, como a gente tem visto em todo o aparelho digestivo, mas especialmente no cólon, que é o câncer do intestino, que tem um potencial de prevenção maior e que tem atualmente um crescimento exponencial em todo o Ocidente. Então, dando a importância dessas sociedades, eu parabenizo a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, o capítulo cearense da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, na figura do presidente atual, que é o Dr. Alessandrino. Um grande abraço, Alessandrino, e meus parabéns a todos nós que formamos o capítulo cearense da Sociedade de Endoscopia Digestiva.